Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo Bresco Logística, fundo de investimento imobiliário, o BRCO11. Então, vamos ver aí qual foi a performance do fundo nesse mês de janeiro, início de 2023. Vamos ver se mudou alguma coisa aí no fundo em relação a dezembro, tá? Então acompanhe com a gente aí também os resultados do fundo de janeiro de 2023. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA, o principal assunto aqui no canal, a gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários, né, através dos seus relatórios gerenciais, para saber o que a gestão está fazendo aí, né? Fazemos a leitura e análise dos relatórios, fatos relevantes comunicados ao mercado, tá? Então, a gente procura aí se manter atualizado com o que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários, tá bom? Então, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe seu like e eu também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Também o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância e tudo isso é gratuito. Vamos lá então, Bresco Logística, fundo, como o próprio nome já diz, é um fundo de logística industrial, fundo que tem 11 propriedades na sua base, né? 11 propriedades, 446 mil metros quadrados de área bruta locável, potencial de expansão de 6%, que dá em torno de 20, 25 mil metros quadrados de expansão ainda, né? Portfólio que encontra-se anualmente com uma receita anual estabilizada de 127 milhões, sendo 25% que vem da cidade de São Paulo. O fundo tem uma concentração ali maior, como a maioria dos fundos imobiliários, né? De logística, né? De tudo quanto é segmento, né? A maioria está concentrada ali na cidade de São Paulo, eventualmente uns estão em Minas Gerais ali, né, principalmente os fundos de logística, que nem o VILG11, mas o Bresco está concentrado ali na cidade de São Paulo, que tem uma característica, né, de propriedades para distribuição próxima aos grandes centros de consumo, e atualmente o fundo está com 12% de vacância, né, e essa vacância desde ali de maioria, né, desde novembro, por conta da entrega aí do imóvel do Grupo Pão de Açúcar, que ainda está aí em discussão em relação à multa contratual. Contrato de locação possuem prazo médio de duração de 5,2 anos e 35% deles são contratos atípicos, tá? Que tem uma duração um pouco maior, uma garantia ali mais sólida em relação ao recebimento dos aluguéis vigentes, e os vencidos, né? Os aluguéis que ainda estão a vencer. Aproximadamente 84% dos inquilinos têm grau de investimento classe Global AAA, que a gente não viu isso aí muito, uma vantagem, reduz o risco, mas não é uma vantagem muito acentuada, que a gente viu um grande inquilino aí sair deixando o fundo na mão, né? E 10 das 11 propriedades classificadas como classe A+. E o fundo possui gestão ativa e o segmento exclusivo é o de logística, né? Que é aí o segmento classificação Ambima. Demonstração do resultado. Então o fundo manteve ali praticamente mesma receita, né? Teve até uma redução em relação a dezembro, mas manteve o mesmo potencial de receita de aluguel. Despesas também manteve-se ali o mesmo nível, né? A maioria é despesa de taxa de gestão. O fundo atualmente não paga taxa de performance, né? E atualmente o lucro de caixa, né, em janeiro foi de 8,3 milhões. O fundo utilizou aí caixa não distribuído, que deu 9,1 milhões em rendimentos distribuídos pelo BRCO11, que dá mais do que 9% acima do resultado de caixa oferido em janeiro, né? Isso é muito perigoso. Fundo aí sofrendo então com essa vacância, né? O fundo sempre distribuiu menor do que o seu resultado, né? A gente verifica, como a gente tem acompanhado aí, mas realmente a vacância pegou o fundo aí de surpresa, né? Essa entrega do Grupo Pão de Açúcar, e o fundo agora utilizando os resultados acumulados não distribuídos aí para compor e manter pelo menos o nível de distribuição próximo ao que estava sendo distribuído antes dessa vacância, tá? O fundo aqui, algumas informações gerais, né? O fundo que tem um código de negociação na bolsa BRCO11, mais de 14 milhões e 700 mil cotas emitidas, patrimônio líquido do fundo atual 1,8 bilhão, o que dá R$ 121,40 por cota, né? E aqui, como a gente verificou, encerramento de janeiro, 1,4 bilhão é o valor de mercado, 96,20, mas em fevereiro o fundo já estava girando em torno de R$ 93
Muitos fundos de logística aí caindo nesse período também. E o gestor é a Bresco Gestão, que paga uma taxa de gestão aí de 1% ao ano e uma taxa de performance, se for devida, né, como a gente verifica ele que não foi devida nesses últimos meses, 20%, o que é CDI IPCA mais 6%. E o administrador e custodiante é a Oliveira Trust, que paga aí uma taxa de custódia atual de 0,03% ao ano. Bom, aqui a gente verifica os proventos anunciados, né? Até novembro, antes da vacância, o fundo estava distribuindo 70 centavos por cota. Né? A rentabilidade total lá foi de 8,5%, mesmo assim o fundo caiu muito no mercado, né? Por conta desse anúncio da vacância do Grupo Pão de Açúcar. E em janeiro, o fundo teve uma rentabilidade também negativa de 1,5%, próximo aí do que foi observado na carteira teórica do IFIX. E a rentabilidade, o rendimento anual ficou em 7,7%, na dividend yield aí dos últimos 12 meses. Aqui é o portfólio do fundo, então como ele falou, a maioria concentrada ali na cidade de São Paulo e também no estado, né? 49% são os imóveis estão concentrados no estado de São Paulo, 16% em Minas Gerais e Bahia, o restante Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E os 67% das suas propriedades têm essa característica last mile, que está próximo aos grandes centros consumidores, né? Ou consumidor final. Principais clientes daí, né, inquilinos, a gente verifica o Grupo Pão de Açúcar, né, que entregou o último imóvel, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, né, grandes empresas, Whirlpool, Carrefour, né, Americanas também que está aí sofrendo, então outro ponto negativo que o fundo está. Provavelmente está na lista de credores, né? E a gente verifica aqui que em relação a Americanas, o fundo não tem ali uma exposição tão grande, né? Mas é 4%. 4% ali vem, o inquilino Americanas, né? Então a gente vai ver se tem alguma novidade. Provavelmente ainda não tem, como os outros fundos, né? O fundo está a Americanas está adimplente com o fundo, né? Provavelmente. E dentro do setor de atuação, a gente verifica que o fundo está mais concentrado aqui no varejo e no bem de consumo, que normalmente os imóveis logísticos estão mais concentrados nesse tipo mesmo de operação, e 86%, como a gente verificou lá em cima, são imóveis classificados como A+. Dentro da exposição, dentro das informações ainda do fundo, a gente verifica 12% de vacância. E tipologia dos contratos, 65% são contratos típicos, 95% indexado pelo IPCA, restante IGPM, e agora para fevereiro não tem nenhum contrato sendo reajustado, né? Só para março 5,3% pelo IGPM. Na composição acionária, a maioria são pessoas físicas e segue aqui um aumento de em média 2.000 novos cotistas por mês aí desde outubro, né? Vem crescendo nessa média aí. E aqui é a alavancagem que o fundo hoje tem, né, de em torno aí de 25 milhões de reais. Tem essa cessão de crédito do aluguel lá do BRF Londrina. A gente verifica que o risco é muito baixo, né, que aí o aluguel é passado diretamente para a securitizadora, né. E o LTV, a gente verifica que o LTV inclusive é bem baixo, né, então o risco aí quase que zero, né, o risco mínimo aí em relação a essa locação. Essa alavancagem, né? Esse é imóvel que agora está vago, né? Desde dezembro, na verdade, que era ocupado pelo Grupo Pão de Açúcar. Esse aqui ainda está ocupado pelo Grupo Pão de Açúcar, né? Que também tem um percentual bem relevante em relação à receita, né? Antes os dois imóveis representavam 25% da receita do fundo, aproximadamente. Então esse aqui tem aí uma dependência aí de mais ou menos aí em relação à receita de 12%, esse aqui tinha 16%, em relação à receita financeira. Então esses outros são os imóveis, né? Você pode baixar o relatório aí, conhecer os outros imóveis, as localizações, quem são os inquilinos, né? Até mesmo para a gente acompanhar aí qual é o desenrolar, por exemplo, da Americanas, né? Então a gente tem que estar atento em relação a isso. E porque a Americanas estavam em dois imóveis, né? Um no Bresco Contagem e outro no Bresco Resende. Então ele possui contratos de locação, como a gente verifica nesse fato relevante, né? Até 30/9/2027. 22% da área bruta total do referido imóvel e 3,6% da receita do fundo, né? E a gente fez a leitura desse relatório, desse fato relevante aí durante o mês.
né? E a gente verifica que no dia 6 de janeiro teve aí a questão das pendências, né? Restando pendente um pagamento de 191 da indenização antecipada do contrato, porque o fundo entregou, o Americanas entregou ao fundo o Bresco Resende, ficou apenas com Bresco Contagem, tá? E simultaneamente o fundo conseguiu alocar o Bresco Resende para a Valgroup, lá em Minas Gerais, indústria de embalagens, imóvel que fica no Rio de Janeiro, né, em Resende, e não teve então essa vacância financeira nem física, né, desse imóvel, tá? Então o fundo hoje, a Americanas hoje está ocupando o Bresco Contagem, né? E aí dentro aqui da lista de credores, né, como ele fala aqui, da recuperação judicial da Americanas, tá lá o Bresco Logística, R$ 667 mil de dívida, né, que aí a Americana tem que sanar nesse período de recuperação judicial. Bom, é o que a gente vai acompanhar por muito tempo aí, né? A gente verifica aí como exemplo a Oi, né? Há muito tempo aí já em recuperação judicial, então a Americanas provavelmente ainda vai passar alguns meses aí te acompanhando essa questão, né? E fazendo com que os fundos aí subam e desçam aí no mercado, né? Pela apreensão e pelo risco que fica inerente em relação aos imóveis, aos fundos que tem Americanas como inquilino, né? E grandes fundos, né? GGRC11, HGLG11, tem também a Americanas como inquilino, BRCA11, então grandes fundos têm aí ela como inquilina de um dos seus imóveis, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do Bresco Logística, BRCA11, atualizando as informações aí através do seu relatório gerencial. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é credor, ou seja, se você é cotista do fundo Bresco Logística, qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.